Vamos ficar esse espaço vazio quando vocês forem rever a gravação lá, tá bom? Então vamos lá, segunda parte da aula, codificação. Pessoal, o que é então codificação, né? A necessidade de condensar e agrupar informações em um número reduzido de símbolos, além de padronizar uma forma de expressão, torna-se um excelente meio de comunicação, ocupando menor espaço nos processos usuais de recepção, tratamento e emissão de dados, como, por exemplo, temos o cifrão, código usado para expressar unidade monetária em vários países e reconhecido até por analfabetos. Portanto, a codificação só é válida quando atende seus usuários, facilitando a identificação do que se propõe expressar ou quando correlacionada a informações já difundidas com outras que lhes serão associadas, segundo a mesma simbologia. Para efeito de controle histórico de manutenção, a identificação dos equipamentos exige o desenvolvimento de um sistema de codificação simples, claro e conciso, porém completo, em função dos níveis de detalhamento desejados para efeito de análise de resultados, além das correlações entre os respectivos sistemas operacionais, posições físicas ou geométricas e importâncias operacionais. A utilização de computador no processo permite complementar o código com informações relativas às atividades programadas, interdependência para desligamento, equipes distintas em trabalhos simultâneos, além de outras correlações válidas no atendimento entre usuários. Então, código de equipamento, né? Instrumento utilizado para a correlação das posições operacionais dos equipamentos com os respectivos registros históricos. Se compõe de várias partes, chamadas células, que associam o equipamento ao sistema produtivo e operacional. Sistema produtivo é a estação, planta, fábrica ou qualquer outro tipo de instalação industrial de serviço. Sistema operacional, conjunto de equipamento que realiza uma função de uma instalação. Né? Em função das características do sistema produtivo, o código de equipamento pode caracterizar os subsistemas para sistemas operacionais de grande porte e componentes de equipamentos prioritários, caso queira isolar o histórico de componentes dos equipamentos. Para instalações que ocupam vasta área, o código pode conter em suas células a localização física do equipamento em relação ao sistema operacional ou sua posição geográfica na área de produção. Visando permitir uma sequência hierárquica do código de equipamento que possibilite a obtenção de relatórios em diversos níveis gerenciais, se recomenda seguir a composição: sistema produtivo, sistema operacional, equipamento, classe. Então vamos lá. Classe indica a importância operacional do equipamento no processo produtivo. A identificação das classes facilita o estabelecimento de prioridade de execução na manutenção, servindo como referência à análise de listagens históricas, pois a incidência de ocorrências em equipamentos com maior grau de classificação deve receber atenção especial do analista de controle e supervisor de execução em relação aos de menos grau, podendo servir também na elaboração de relatório para análise de ocorrências. É recomendável evitar o desmembramento excessivo de classes. Né? Então, a gente tem aqui classe. Né? O que é classe? Então, isso que a gente vai ver agora. Né? Classe ou criticidade também a gente pode colocar o nome. Tá? E tem lá na ficha lá de vocês. Lá. Então, o que é? Classe A. Equipamento cuja parada interrompe o processo produtivo. Sua programação de manutenção preventiva deve ser rigorosamente cumprida. Então, né, como eu tinha comentado até na aula passada, eu tenho lá dentro da empresa um compressor de ar, um exemplo. Então, esse compressor de ar, se ele parar, ele para a fábrica toda. Então, ele é um equipamento classe A. Tá?
uma bomba de água, por exemplo. A empresa onde eu trabalho, ela tem uma recirculação de água para poder fazer a refrigeração do vidro. Se eu parar essa bomba de recirculação, para também a fábrica. Então, também é crítico A. Né? Então, parou para a produção. Né? Então, por exemplo, a minha máquina que corta vidro para todas as outras é crítico A. Porque se ela parar, para todas as outras máquinas. Né? E assim vai indo. Aí, por exemplo, é crítico B, equipamento que participa do processo produtivo e sua parada não interrompe a produção. Sua programação de manutenção preventiva deve ser executada dentro de uma determinada faixa de tempo. Então, por exemplo, eu tenho 4 máquinas que faz 4 maceiras, né? Então, essa minha maceira, né, que faz, sei lá, faz pão, faz massa de pão. Tenho 4 maceiras. Mesmo se parar uma, eu ainda fico com 3. Eu prejudico a produção, mas eu não paro a produção. Né? E aí, por exemplo, eu tenho, além de ter 4 maceiras, né, eu tenho, sei lá, vamos pensar aqui numa outra fábrica. Eu tenho uma fábrica de móveis, por exemplo. Eu tenho 3 máquinas que faz o corte, né, que faz o corte de madeira. Eu tenho 3 máquinas que faz o corte de madeira. Só que uma máquina, ela fica sempre parada. Por que ela fica sempre parada? Porque é a máquina reserva, né? Então eu tenho 2 máquinas trabalhando que são crítico A, e aí a minha máquina que está parada, ela pode ser classificada como classe C. Por quê? Ela parada produzindo, tanto faz, ela não vai interferir na produção, porque eu tenho mais 2 máquinas ainda. Então, é um equipamento que não interfere. Ou, por exemplo, né, eu tenho lá na minha fábrica, né, um bebedouro. Um bebedor de água, ele não para a produção. Né? É claro, não posso ter um bebedouro só dentro da fábrica. Tem que ter sempre 2 ou mais. Então, o bebedouro, ele não para a produção da fábrica. Né? O pessoal, o máximo que vai acontecer, o pessoal vai tomar água quente, vai reclamar, mas não vai parar a produção. Então, é um equipamento de classe C. Entenderam? Entenderam a parte de classificação aí? O projeto do código de equipamento deve facilitar ao máximo sua identificação, como está ilustrado a seguir, composto de 7 células com critério misto de identificação. Aqui está falando de 7 células, mas aí vai de um monte de tipo, vai dependendo da empresa que vocês estiverem trabalhando. Então, isso aqui é um exemplo, tá? Então, unidade de produção é um dígito numérico. Então, por exemplo, localização geográfica, se constatada a necessidade. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma fábrica no Paraná, uma em São Paulo, uma no Rio Grande do Sul, uma em Santa Catarina, uma em Pernambuco, sei lá. Então, para cada estado, eu posso dar um número. É muito comum quando vocês pegam aquelas garrafas de refrigerante, cerveja e tal, tudo. Então, está escrito lá, fabricado em. Aí tem um número na frente, uma letra. E aí tem a data de validade, e na data de validade tem a letra correspondente à unidade que foi fabricado. Tá? Sistema operacional. Então, por exemplo, vamos colocar aqui. Primeiro, unidade de produção. Então, e pode ser por cidade também. Então, vamos colocar unidade Senai Londrina. Né? Vamos colocar como unidade 1. Unidade Senai Londrina. Tá? Vocês já conhecem lá bem as instalações. Então, sistema operacional. Então, seria 2 dígitos alfabéticos, né? Então, o laboratório de usinagem. Então, LU. Né? Subsistema operacional. 2 dígitos alfanumérico. Então, pode ser número e pode ser letra. Então, vou colocar 33, que é o laboratório onde tem os tornos não, a fresa.
Então, 33. Então, eu tenho 1 LU33, né? E aí, equipamento. Aí eu tenho a fresa 1, fresa 2 e fresa 3. Então, F1. Então, eu tenho 1 LU, né? 33 F1. Então, esse seria o meu código, tá? Eu vou escrever aqui embaixo, aqui, só para vocês entenderem, né? E depois ainda tem a classe do equipamento. Então, deixa eu colocar aqui para vocês entenderem. Então, ó, estou colocando aqui. Ó, então seria aqui, ó. 1, que é o Senai Londrina, né? LU, que é o laboratório de usinagem, né? Aí, o laboratório 33, porque o laboratório de usinagem pode ser de torno, pode ser de fresa, né? Então, vai o laboratório 33. Aí, eu tenho a fresa 1, por exemplo. Opa. F1, tá lá. Aí, a classe do equipamento, né? Então, se ele é crítico A ou crítico B, né? Então, eu posso colocar que é um crítico C. Então, eu ficaria com um código assim, ó, 1L133F1C. É claro que quem olhar não vai entender nada o que tá acontecendo, né? Mas, como vocês já sabem, já estão por dentro, então essa codificação é justamente para aquelas pessoas que já têm conhecimento do local, né? Apareceu para vocês. Professor, Oi. e se, por exemplo, for um equipamento que não vai parar a fábrica, mas vai diminuir o rendimento dela, qual classe seria? B. B? B. Ele Porque... não para a fábrica, mas prejudica. É B. Sim. Ah, tá. Tá? Aí, parou a fábrica, é A. Não para a fábrica, né? Mas não para a fábrica, não intervém nada, é C. Não para a fábrica, mas ele prejudica, é B. E aí, no caso, por exemplo, igual eu falei, né, das serras, né? Tem 3 máquinas que cortam, uma está parada. A que está parada, ela pode alternar a sua classificação. Porque se hoje ela está parada, ela é C. Ela está parada mesmo. Agora, amanhã, os caras colocam ela para trabalhar e para outra. Ela se torna A e a outra se torna C. Entendeu? Ou, de repente, ela está parada porque ela corta um determinado tipo de material que usa muito pouco, né? Mas usa ela de vez em quando. Então, ela é B. Aí ela passa a ser B. Entenderam? É mais ou menos por aí. Beleza? Beleza, professor. Então, código de manutenção, informações complementares que visam atender especificamente a programação e reprogramação de manutenção. Deve ser de uso exclusivo dos sistemas que utilizam o computador no processo. No caso do controle manual, devem compor colunas próprias do programa mestre de manutenção. Bom, isso aqui eu estou dando um exemplo, né? Mas esses códigos, por exemplo, né? A gente estava falando do código lá. Deixa eu colocar nesse meio aqui, ó, um outro tipo de código que a gente pode ter também, tá? Então, por exemplo, né, eu tenho lá RL, que é Rolândia, tá? Que é Rolândia. 01, que é a fábrica 1 ou a fábrica 2. Então, eu tenho RL01, tá? Então, todo mundo que trabalha na empresa já conhece isso daí, né? E aí, ele vem falando para mim o seguinte, que eu tenho setores, né? Então, tem setor de engenharia, é letra E, né? Aí eu tenho a máquina, que é a lapidadora LCB, é a máquina, é uma lapidadora copo boteiro. Então, todo mundo que vê já vai ver.
ela é a lapidadora copo boteiro 01. Pronto. Então, o meu código ficaria assim, ó, RL01 ELCB01. Então, todo mundo que trabalha dentro da fábrica já sabe mais ou menos quais são esses códigos que a gente utiliza, né? Porque fica fácil a compreensão. É uma forma de se comunicar. Eu não preciso dizer que lá numa reunião da diretoria, onde estão todos os diretores, né? Lá, eu não preciso dizer que lá na unidade de Rolândia, na fábrica da Temperlândia, né, no setor da engenharia, tem uma lapidadora. Não, eu só coloco lá, ó, a RL01 e LCB01, ela deu problema. Ou, como a gente chama dentro da unidade, ELCB01, acabou. Já está lá, todo mundo já sabe que é do setor de engenharia, que é a lapidadora Copo Boteiro e que é a máquina 1. Eu tenho a máquina 1, a 2 e a 3. Então, eu não preciso falar qual delas é. Eu posso falar só a LCB01, né? Então, a nossa, quando eu falo, né? Que eu sou dessa unidade, então, quando eu falo a nossa LCB01, está com problema. Pronto, a gente já sabe qual que é, tá? É só um exemplo, tá? Para a gente poder aprender. Então, as células complementares de composição de código de manutenção devem indicar o componente do equipamento, a unidade de manutenção, o setor responsável pela manutenção e o tipo de atividade de manutenção programada. Tá? Unidade de manutenção. Identifica o conjunto de equipamento com desligamento simultâneo. Então, de repente, eu tenho uma unidade lá, né, que são as lapidadoras que eu falei, a 1, 2 e 3. Eu tenho um disjuntor lá que desliga as 3 juntas. Então, vai estar isso tagueado, né? Vai estar isso codificado ou tagueado, é a mesma coisa, quer dizer a mesma coisa. Isso vai estar lá no painel elétrico tagueado lá, entendeu? Trata-se de parâmetros fundamental para que, uma vez que identificado para o computador, o conjunto de equipamento cujas manutenções preventivas devem ser agrupados dentro de um mesmo período, evitando-se desligamento do conjunto em épocas distintas, para intervenções em cada um de seus elementos. Tá? Ou, por exemplo, né, eu posso ter também, vou mostrar aqui para vocês, aqui, ó, por exemplo, né, eu posso ter uma máquina, né, eu posso ter uma máquina que tenha 30 motores na máquina. Como que eu vou saber? Ah, é o motor. Então, eu coloco. Isso já é um padrão MT, né, 001. Então, eu identifico o componente. Aqui, toda vez que é MT, é motor. Né? Toda vez que for MTR, é moto redutor. Tá? Isso já é um padrão que existe, né, em algumas empresas. Não existe um padrão fixo, tá? Isso é um padrão que fica mais fácil de compreensão. Se fosse, por exemplo, uma bomba, né? A bomba é BB01. Né? E aí pode ser 01, 02, 03, 035, 050. E aí eu não posso colocar, por exemplo, o MT01 na máquina tal e o MT01 não. Aí eu começo, escolho uma máquina e vou enumerando os motores. Né? Então, até a primeira máquina foram 30 motores. A máquina 2, ela não vai ter motor 1 de novo. Ela vai ter o motor 31, o 32, o 33, o 34 e assim por diante. A máquina 3 vai ter o 61, 62 e assim por diante. Tá? Então, e eu posso deixar né? Eu posso deixar um distanciamento entre os motores aí, né? Então, eu posso deixar um distanciamento. Por exemplo, a máquina 1 tem 30 motores. Eu posso deixar 3 ou 4 motores para se caso eu precisar fazer uma adaptação na máquina, alguma coisa, colocar um motor, depois eu possa taguear. Ou não, eu posso deixar e vou tagueando por série. Isso vai depender do local que a gente tiver. E se for, por exemplo, uma motobomba, né? Então, MBB.
Espera aí que já aparece aí. Travou aqui. Aí. MBB 01. Ok? Motobomba, já sei que é uma motobomba. Okay? Então, esses são os, né, alguns possíveis tagueamentos, né? E aí cada conjunto, né, ele vai recebendo o seu tagueamento para que a gente saiba que a gente está mexendo naquele especificado motor. Então, por exemplo, eu tenho uma máquina, né? Agora eu vou fazer esse trabalho de tagueamento de motores onde eu trabalho. Por quê? Porque tem muitos motores lá que vão e vêm e a gente não sabe qual motor que está dando problema, qual que está dando mais problema, qual que está dando menos problema, se é específico o motor, né? Então eu estou com suspeita de um motor lá, que até eu marquei ele já, porque ele estava numa máquina, aí ele queimou. Aí eu mandei ele para conserto. Aí voltou. Aí eu coloquei de volta na máquina. Ele queimou de novo. Né? Aí eu coloquei um outro motor. Aí quando ele voltou, eu coloquei em outra máquina. Ele trabalhou um pouco de tempo e queimou também. Então eu não sei se é a carcaça do motor que tem algum problema e está causando isso, ou uma tampa, não sei. Então a gente vai começar a taguear os motores para poder ter essa rastreabilidade, para saber se é o motor, se é o equipamento, se é a empresa que está fazendo esse conserto nos motores, né? Então a gente vai fazer essa. Eu vou querer fazer essa verificação, né? Então tem que taguear para ir acompanhando esses motores aí. Beleza? A determinação da unidade de manutenção deve ser feita através de análise detalhada dos desenhos das instalações, podendo haver dificuldades para equipamentos que interligam sistemas distintos, como controle elétrico, pneumático ou hidráulico, medidores e instrumentos de proteção. Neste caso, utiliza-se a unidade de manutenção independente, menor que as demais, podendo conter apenas um elemento no conjunto, associado ao período de uma das unidades a que se correlaciona. Essa alternativa pode ser usada no caso inverso. Né? Então, eu posso colocar lá, por exemplo, eu tenho, né, que nem eu estava falando de motor, mas eu tenho 2 cilindros, né, que faz o mesmo trabalho, eles trabalham juntos. Então, eu posso colocar, né, conjunto, CJ, né, cilindro, CL. Então, CJCL01. Então, eu já sei que é um conjunto de cilindro, né? Mas normalmente a gente faz CL1, CL2, né? Porque um pode estragar e o outro não, então a gente normalmente faz isso aí. O tipo da atividade pode ser projetado de forma simples ou composta, ou seja, apenas com a identificação da atividade ou associada ao tempo de funcionamento do equipamento entre os períodos de intervenção. Então, por exemplo, o CL, né, que é o cilindro 01, ele trabalhou tantas horas. Isso eu tenho que ter um histórico do equipamento, tem que estar isso tudo bem arquivado, tá tudo certinho. Então, quando ele deu problema, eu falo, olha, ele trabalhou 600 horas e ele deu problema. Aí o manutentor vai lá e faz a manutenção. Ou ele trabalhou 200 horas. Opa, tem alguma coisa errada. Não é problema do cilindro. 200 horas não pode estragar um cilindro. Assim. Depende do tamanho também, né? Depende de tamanho, depende de marca, depende de vários fatores. Mas, dizendo num modo global, ele não pode estragar assim. O código de manutenção é transparente ao usuário, que não necessita conhecer sua composição, pois seus parâmetros, menos a unidade de manutenção, serão descodificados pelo computador quando forem emitidas as listagens, ordem de serviço e relatório. Para cada célula do código de equipamento ou código de manutenção, pode ser usado um critério de codificação independente. Lembrando que o numérico é o de mais fácil correlação sequencial ou consecutiva para pequenos grupos. O alfabeto é de mais fácil correlação de correlação e eu não lembro o que eu escrevi aqui. Eu errei a palavra. O alfabeto é de mais fácil correlação
de memória, né? Deve ser para grandes grupos, ou seja, a correlação entre nomes e códigos e o alfanumérico, né? Usando quando existe a possibilidade em um campo de células ocorrer a presença de letra ou número para melhor identificação, né? De novo veio a palavra, deve ser algum corretor. Qualquer sistema de ajuda artificial à memória e ou arte de facilitar as operações da memória, né? Então, por exemplo, igual eu estava falando, MT001. Então, é uma alfanumérico. Eu estou usando o alfabeto para designar que é motor, e 001, o numérico, né? O alfabético para correlatar o motor, e o numérico para correlatar qual motor é, né? Então, a gente pode colocar ali infinitos motores, né? A fábrica pode ter 1 milhão de motor, vai ser o motor de número 999.999, né? Então vai ser aquele motor ali, nunca vai ser outro. Pode ser o motor do tamanho de um grão de feijão, vai estar codificado e ele vai receber o seu número, tá? Para o código de manutenção, deverão ser estudadas as dimensões máximas, lembrando que quanto mais amplo for, mais espaço será ocupado na memória do computador e mais tempo será gasto na pesquisa de informações, no caso de sistemas automatizados, né? Então, código do equipamento, né? Código de componente. Normalmente, código do componente a gente coloca 3 dígitos alfanuméricos, né? Ou 2 dígitos alfabéticos e mais 3 numérico, enfim, né? Tipo da atividade de manutenção, 2 dígitos. Setor responsável pela manutenção. Então, se é, por exemplo, a manutenção mecânica, a elétrica, a eletrônica, a civil, né? Qual manutenção que é? Se é a elétrica e mecânica, se é, enfim, né? Unidade de manutenção, né? Então, qual é a unidade? De repente, tem fábricas que existem células de manutenção dentro da fábrica. Então, qual é a célula, né? Qual que é a disposição? Okay? A expansão da utilização de computadores no controle de manutenção requer maior cuidado no desenvolvimento do sistema de codificação, pois frequentes mudanças oneram a tal ponto que, em alguns casos, o torna impraticável, acarretando perca de dados. Então, o que ele está falando aqui é o seguinte, que para você usar um computador, normalmente tem que usar um software. O software que normalmente a gente usa, né, que as empresas estão usando aí, são os softwares da TOTS. Os softwares de manutenção, eles são completos, né? Eles fazem interligação com todo o resto do sistema produtivo, sistema de compras, de custo, contábil, enfim, né? Então, veja que não é um sisteminha tão simples assim. E não pode ser um sisteminha tão simples, porque senão ele não vai ter controle de tudo que uma empresa realmente precisa, né? Então, um software desse aí não é barato, né? Não sai menos, não sai menos de 50, 100 mil aí para a implantação de um software desse, né? Ampliação, aumento dos campos de código para melhor identificação ou correlação do equipamento, né? Então, esses softwares de manutenção, normalmente, eles já têm essa expansão programada, mas tudo que a gente vai fazer de expansão tem que ser pago. Eu compro o software para 300 equipamentos. Então, ele vai até 300. Se eu colocar 301, ele, tem que pagar para até 500. Né? Tem que pagar até 1.000, tem que pagar até... E existem os softwares que são abertos a isso. Tivendo o software, aí você pode colocar quantos você quiser. Tá? Mudança de sistema de codificação, né? Passagem de numérico para alfabético, ou alfanumérico e assim por diante. Desmembramento, né? Utilizando o mesmo sistema. Então, por exemplo, eu tenho um equipamento lá e agora, antigamente, tinha um código só, agora eu preciso dividir. Então, o software tem que ter essa, né, compactação, né? Quando eu tinha 2 equipamentos, vai virar um só, né? Substituição, então eu vou tirar um equipamento, vou colocar um novo, né? E, enfim, e aí vai indo, né? Então,
Aqui vai falando mais sobre o software e tal. Bom, enfim. A gente para por aqui. E eu vou só explicar para vocês mais um pouquinho sobre essa questão de tagueamento, tá? Eu vou agora, então, parar essa projeção, tá? Vou voltar com aquela ficha que a gente estava. Aqui está escrito o código tag, né? Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Isso. Tá aí, pessoal. Então, por exemplo, ó, vou usar um exemplo aí de um aluno que me mandou. Cozinha, cadeira. Cozinha, cadeira. Cozinha, cadeira. Cozinha, cadeira. Cozinha, cadeira. Então, nós temos um conjunto, né? Qual que é o conjunto? Então, da onde eu vou começar o meu conjunto, né? Se vocês forem pegar, por exemplo, o código da casa de vocês, né? Vai do endereço. Vai começar com 8, né? Por quê? Porque 8 é essa nossa região, tá? 86 é a região de Londrina. Então, 86, sei lá, 700 e alguma coisa, 145. 86, 600, 145. É o código de uma determinada, de um determinado logradouro, ou seja, de uma rua. Mais um número, né? Mais um número junto com esse código é exatamente o local onde você mora. Então, eu colocaria lá 86, 600. Não, aí já é de Rolândia, né? Qual que era o código lá de Londrina que a gente morava? É. 86071. 86600 é de Rolândia. 86040, né? 145. Então está dizendo que o cara mora na rua Cândido de Abreu, sei lá. Estou inventando o nome aqui. Número 15. Então pronto. Se eu mandar uma carta para esse código postal, a carta chega lá. No equipamento é mais ou menos a mesma coisa. A gente tem que ter esse código. Então, por exemplo, a gente pode colocar como, né? Como master, né? Como master para uma residência. Vamos pensar aqui numa residência, que é o caso que a maioria fez aí com as listagens. Então, eu tenho lá a cozinha. Então, posso usar um código para a cozinha. Então, para a cozinha, eu vou usar... Ó, então, vamos lá. Vamos colocar aqui. Né? Cozinha. Então, o código para a cozinha, tá? É CZ. Ok? Então, eu vou ter a cadeira. Se C ficou menor. Tem a cadeira. Ok? Então, tem. Aí eu tenho CZ, que é lá na cozinha, né? Cadeira CD 01, vírgula, CZ CD 02. CZCD 03. Estou dizendo aqui que a gente vai ter que ver 3 cadeiras. Não, normalmente a mesa é 4, né? Então vamos colocar mais um. CZCD 04. Tá? Tá, mas aí eu poderia colocar. Mas espera aí. Na minha cozinha eu tenho 2 mesas, né? Então eu tenho 2 mesas. Então eu posso colocar, né? CZ MS CD01. Olha lá, ó. CVMS, né? CVMS
Tá, que é MS mesmo? Mesa. Mesa? Mesa 1. Coloquei ali, né? Então, que daí a gente tá dizendo que na minha cozinha eu tenho 2 mesas e tem algumas cadeiras. Então, essa cadeira é da mesa, né? MS1, né? Essa daqui também é da MS1. Essa outra aqui também é da MS1. Essa aqui também é da MS1, tá? Só que eu tenho uma cadeira que é da MS2, que é da mesa 2. Então, eu vou colocar CZ MS2 CD, que é de cadeira, 01. Então, vocês estão vendo que o código ficou praticamente igual, mas diferente. Só aqui, ó, só o 1 aqui que ficou diferente com o 2 desse aqui. Tá? Então, eu sei que na minha cozinha eu tenho que ver 5 cadeiras. Mas quais são, né? Então, esse código tem que estar lá na cadeira. Né? Posso simplificar ele? Posso simplificar também. E tal, mas eu estou dizendo de uma forma global. Né? Depois a gente vai fazer isso daí lá no Senai. Nós vamos codificar, já tem alguns codificados e tal, tudo. Nós vamos codificar todos os equipamentos que a gente tem na oficina, né? Lá no Senai. Tá? Então, nós vamos fazer uma codificação em todos os equipamentos, para vocês aprenderem a fazer isso daí a aprender a trabalhar com isso também. Okay? Então, esse daí são os códigos que a gente falou. Professor, se fosse uma geladeira, daí seria CZ, GL... Se fosse geladeira, aí você iria colocar aqui, né? CZ, GL, CZ 01? de cozinha, né? Aí ele já apareceu tudo, né? Aí eu não vou colocar MS, porque MS é de mesa. Então, eu posso GL, né? Pronto. GL, se eu tiver 3 geladeiras, acabou, não tenho mais, não tem mais aonde ir, né? Porque a geladeira, né? Eu tenho várias partilheiras, aí então eu posso colocar PT 01, 2, 3, e aí vai indo. E isso são exemplos, né, cara, de coisa que a gente pode fazer, né? Mas vai da criatividade de vocês também. Não existe uma regra fixa, igual eu já falei, que tem que ser assim. O tagueamento, né, o código tag, né, tag significa etiqueta, né? Então, essa etiqueta do equipamento não precisa ser exatamente do jeito que eu estou falando, né? Nada impede de você dizer que o AA é cozinha, né? Mas CZ já é mais dedutível do que AA, né? A pessoa fica, esqueci o que é o AA. Ele tem sempre que olhar numa tabela. Se você faz, né, dessa maneira por ser dedutível, aí a pessoa já começa a ir lembrando sempre, né? Então já é mais fácil para ter essa nomenclatura. Então quem fez lá aquele monte de cadeira, agora pode colocar, né? Só aqui cadeira, e aí vai colocar os códigos da cadeira aqui. Então, todas as cadeiras vão estar aqui juntas. Por quê? Porque se é tudo cadeira, a inspeção é igual, é a mesma coisa. Né? Aí, mas eu tenho uma cadeira na sala. Então, não é mais na cozinha. Aí eu vou na sala. Né? Aí, eu vou lá. Né? Sala, né? Aí na sala eu tenho uma mesa de jantar, né? Então, a MS era a mesa 1 e mesa 2 era na cozinha. Mas eu tenho a mesa 3 que é lá na sala de jantar. MS3, né? CD 01. Olha lá, ó. Sala, né? Mesa 3, cadeira 01. Agora, eu preciso dizer que na sala, se eu já tenho as mesas, né, separada como 1, 2 e 3, também não preciso. É só colocar, ó, MS3. Eu já sei que é a mesa 3, cadeira 1. Acabou. Agora, se eu quisesse, por exemplo, colocar uma listagem
em todas as cadeiras de casa, né? Em todas as cadeiras, porque todas as cadeiras são iguais, né? E eu não tenho problema de tirar uma cadeira da sala e trazer para a cozinha, porque é tudo igual. Um exemplo. Ou tanto faz também, se não for igual, eu quero só colocar cadeira 1 até a cadeira, sei lá, tenho 20 cadeiras em casa. Então eu coloco só CD, por exemplo. É uma cadeira que está lá na sala. É a cadeira número 16, então é a CD 16. Aí eu falo, ó, é só o CD 16, acabou. Eu falo em qual, aonde está, tem que falar, né? E aí eu chego na cadeira 16. Ok? Alguma pergunta aí sobre o tagueamento, sobre a identificação de componentes, pessoal? Isso a gente está dizendo aí da casa de vocês, porque você pode olhar, imaginar lá e tal. Mas isso a gente usa lá no Senai. Por exemplo, vocês já fizeram aula de torno. Vocês lembram que tem o número do torno? 1, 2, 3 até o 16? Né? Então, esse TR, né, de torno lá que nós usamos, né, TR01, TR02, TR03. Então, a gente tem 16 tornos. Se vir mais 5 tornos lá, vai ser o 18, 19, 17, 18, 19, 20, e assim por diante. Né? Ok, pessoal? Tranquilo, professor. Então, a gente encerra a nossa aula hoje. Não tem atividade sobre esse tagueamento ainda, porque essa atividade nós vamos precisar fazer lá no Senai, tá? Só arrumem aí as fichas de vocês, arrumem elas, me mandem, não esqueçam de colocar o nome, porque eu recebi umas que tava sem nome, então, por enquanto, eu ainda não estou, de tudo o que eu recebi, eu não estou avaliando nota, e sim entendimentos, né, em geral no grupo, mas comecem a colocar nome, porque a hora que eu começar a pedir para avaliação de nota e chegar sem nome, e aí, de repente, na hora que eu estiver avaliando, não tem nome, eu pergunto, ninguém responde, fica com 0. Beleza? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Quer falar alguma coisa? Tudo certo, professor. Tá de Uma boa, pergunta Gilson. aí. O senhor acha que volta a dar uma segunda, professor? Oi, fala de novo, Fernando, ou Luiz. Como que é? O senhor acha que volta às aulas presenciais segunda-feira? Cara, sinceramente, eu acho que não. É. Eles colocaram aí restrição aí de 8 dias, 10 dias aí, só para ninguém ficar bravo, mas depois eles vão ampliar para mais. O que eu acabei de falar aqui, né? O pessoal está falando, né? A região de Londrina não tem mais leito, né? Aí a manchete do jornal aqui de Rolândia, né? Que eu moro em Rolândia, veio falando: Rolândia tem a primeira morte por falta de gente na UTI. Eu falei: opa, parou. Há 15 anos atrás, meu irmão morreu porque não tinha UTI na região, né? Ele precisava de uma UTI, não tinha UTI e acabou morrendo. Não tinha pandemia, não tinha nada e não tinha UTI. E agora o pessoal vem falar que tá fechando para não ter, não, porque não tem UTI. Não, está fechando por causa da incompetência de todo mundo que passou na administração de todas as cidades daqui do norte do Paraná e do Paraná inteiro e do Brasil inteiro. Porque o pessoal não quer colocar leito de UTI sobrando. Eu uso 30 por mês, então vamos colocar 20. É assim que funciona. Imagine hoje se acontece um acidente, Deus me livre, de ônibus, e 10 pessoas precisam de UTI. Vai fazer o quê? Vai morrer os 10. Né? E coisas médicas você tem que ter sobrando, você não tem que ter no limite do que você usa. E, infelizmente, o que eles vão fazer? Daqui 8 dias não vai ter também, e eles vão prorrogar isso daí. O que eu penso é isso. Agora, Deus queira que eu esteja enganado e que segunda-feira que vem a gente possa voltar. Mas nada é certo ainda. Tá? Beleza? Guilherme, você queria falar alguma coisa? Não, tá tranquilo.
Tranquilo? E enquanto não voltar, pessoal, a gente tem que ir se adaptando e se reinventando, porque ficar parado é pior. Né? Então, beleza? Então, estou parando a segunda parte da gravação. Depois eu baixo as duas, junto elas